Vamos. Aí. Então, boa noite, sejam bem-vindas para o primeiro encontro online, né, via Google Meet do Minha Vida Terapia. Eu vou falar para vocês um pouco a minha proposta, então, para esses encontros. A gente vai fazer esse encontro mais interativo, assim, mais olho no olho, digamos, como a gente faz as práticas de terapia multidimensional, mas dessa vez aberto ao público, aberto para mais pessoas, quem quiser participar, que não precise ser terapeuta multidimensional, como eu e o Rodrigo estamos mais acostumados a fazer. E aí vai ser temas diversos e as pessoas ficam, né, vocês ficam à vontade para fazer perguntas. E também falar um pouquinho do nosso trabalho, como que funciona, como que é. Então, vou me apresentar, né? Apesar de ter escrito Rodrigo no Google Meet é diferente do Zoom, a gente não consegue mudar o nome do dono da conta. Então fica ali Rodrigo Durante. Ai, mas eu sou a Ana Carolina, meu nome é Ana Carolina Tapajós Soares, mas todo mundo me chama mais de Aninha ou de Carol. E, na verdade, eu vou falar um pouco assim também de mim mesma, né? Da mediunidade, que o tema principal é mediunidade. Porque, na verdade, foi a mediunidade que acabou me levando para o mundo das terapias, para o mundo do autoconhecimento e também para ser terapeuta, para mudar de carreira, né? Mudar a minha jornada. Então, vamos lá, né? Se vocês tiverem perguntas, aí depois eu vou abrir para vocês fazerem. A Ana Carolina, ela sempre teve mediunidade, assim. Então, eu tenho mediunidade desde pequena. E a primeira vez que eu percebi, mas eu não sabia o que era, né? Foi uma vez que eu era muito pequena e eu xinguei minha mãe em pensamento. E aí, a minha mãe, né? Eu peguei, olhei para ela e falei assim: desculpa, mãe, desculpa. Minha mãe, desculpa o quê? Eu, desculpa, mãe, desculpa. E minha mãe, desculpa o quê? Daí eu fiquei quieta. Daí minha mãe falou assim: você estava com a boca fechada aí? Aí eu olhei, mas você não viu o que eu falei? Eu falei algo muito feio. Minha mãe, não vi nada. Porque quando eu era pequena, eu ouvia muitos pensamentos. Eu já, sabe, eu tinha um canal muito aberto. Então eu ouvia às vezes o que minha mãe estava pensando, ouvia o que meu pai pensava, meus irmãos. Eu pensava que todo mundo era assim. Então eu achava que as pessoas também me escutavam em pensamento. Mas não, né? Minha mãe não estava me ouvindo. E foi ali que eu comecei a perceber como tinham coisas que eu via e ouvia e ninguém mais via e ouvia. Mesmo que eu venho de uma família de pessoas sensitivas, minha avó é muito mediúnica, a mãe da minha mãe, assim, muito mesmo, com certeza ela é mais que eu. E eu herdei isso, né, desse lado dela, materno mesmo. Minha mãe também tem mediunidade, meus irmãos. Mas acho que cada um foi desenvolvendo de uma maneira. E eu fui percebendo isso. Quando eu percebi que meus pais já deviam ter percebido que eu era diferente, porque eu tinha muitos sonhos que me incomodavam. Então, eu acordava no meio da noite, muito pequena, acabava dormindo na cama dos meus pais. Eu fui dormindo na cama dos meus pais quase adolescente, gente. Porque meus sonhos me perturbavam muito, eu não sabia muito lidar com aquilo. E às vezes o meu pai trancava a porta do quarto dele e eu dormia na porta daí, porque também eu não queria dormir, né? E ficava mesmo com medo de dormir, enfim. Demorou para que eu conseguisse atenuar essas situações na minha vida e compreender também que muitas vezes o que eu estava vendo nos meus sonhos eram partes minhas mesmo, era tipo como se fossem meus monstros internos, digamos assim. Eram os meus aspectos, né? Que não são tão bonitos às vezes. Então, muitas vezes eram os meus próprios medos, os meus próprios
minhas próprias raivas que eu estava enxergando ali enquanto pequena. E, enfim, então eu tive muitas dessas experiências, assim, ao longo da minha vida, que foi tudo auxiliando para que hoje eu, como terapeuta multidimensional, acaba direcionando os meus atendimentos, por exemplo, muito para atender criança e adolescente, que às vezes estão passando por essas situações. E entrou mais um. Boa noite, seja bem-vinda. Então, que muitas vezes, boa noite, olá, Carol, bem-vinda. Então, passando por essa situação, né, às vezes adultos também, porque eu já passei por muito disso. Boa noite também, acho que logo aparece aqui. E eu fui compreendendo com o tempo que a mediunidade não é ruim, mas até eu aprender isso, né, eu sofri muito, digamos. Mas alguém vai entrar. Boa noite, a gente já começou, mas tá tudo bem. Tô falando um pouco da minha história aqui e da mediunidade, né? O que é essa mediunidade? Então, para mim, a mediunidade veio muito no sentido de eu ver mesmo, ver os meus monstros internos, digamos assim, que eu achava que era fantasma, mas às vezes eu via mesmo desencarnados. Então, por exemplo, quando a minha bisavó desencarnou, ela veio contar para mim e falou assim: não se assuste, que aqui é a avó, filha. E daí eu fiquei olhando, né? Oi, vó, mas, né? Aí ela falou: fale para sua mãe ligar para sua avó, porque eu tô ainda no hospital porque sua mãe vai ficar muito triste com o que ocorreu, né? Dela ter desencarnado, e ela vai querer ir no meu funeral. E nessa época nós morávamos num lugar muito distante, porque meu pai, ele trabalhou numa empresa onde a gente morava em, como que eu vou explicar? Tipo, mini cidades, assim, mas não era uma cidade, era uma vila da empresa, sabe? Então era isso. E só tinha 2 telefones nesse lugar. Então, eu acredito que foi por isso que a Bisa apareceu, para minha mãe poder, né, ligar lá para minha avó, perguntar o que está acontecendo e a gente poder ir até Curitiba. Na época, nós morávamos a mais de 300 quilômetros de Curitiba, que era onde a minha bisavó estava. E eu acho que naquele dia minha mãe nem se ligou no que eu estava falando, assim, porque ela na hora não ficou assustada. Ela foi mesmo ligar para minha avó. Mas depois minha mãe começou a perceber e começou a falar para mim: filha, peça para você não ver mais. Filha, fique calma, né? Faça oração, peça ajuda para o seu anjo da guarda. Porque também aquilo, como eu era criança, me assustava muito. Eu não sabia mesmo o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita curiosidade. E eu não queria, tipo, não ver. Eu pensava, não, eu não vou não ver. Eu quero conversar, mas eu quero ter coragem, né? Eu tinha muito medo. Então, eu comecei a fazer oração, que era, né, o que me vinha, assim. E nessa época também, logo, meus pais começaram a participar de uma escola de autoconhecimento, que é uma antroposofia gnóstica. Mas lá eles também não tinham muito para me ajudar, assim. O que mais o professor na época ele falava, isso eu já devia estar com uns 11 anos. Ele falava para mim: olhe bem para essa pessoa e converse, queira conversar. Porque ele falou, às vezes não é, ele queria dizer que não era desencarnado, às vezes podia ser fruto da minha imaginação, ou então podia ser como se fosse uma parte minha mesma, né? Querendo me dizer algo, tipo um aspecto meu, como eu comentei já hoje, o aspecto, para quem não está familiarizado, assim, pode ser um ego, né? Um ego meu.
Eu comecei a conversar e acabava descobrindo que a pessoa era desencarnada mesmo. Enfim, aí quando eu fiquei adolescente, isso começou a me assustar e me incomodar demais, porque eu também comecei a ver outras coisas, comecei a ver as pessoas que estavam com suas doenças e aparecia a doença assim na pele. Então, vamos supor que a pessoa estava lá com um problema no estômago e eu enxergava como se fosse um raio-x o estômago dela. Então, isso começou a me incomodar muito. E aí eu comecei a pedir para não ver mais, e foi minha adolescência foi bem complicada, eu fui bem aborrecente, assim, meus pais tiveram muita paciência comigo, porque eu acho que isso mexia muito comigo, eu não entendia, eu queria entender, buscava livros, e os livros, mesmo o livro espírita, não fala muito sobre como a gente lidar com a nossa mediunidade. Não fala assim. Então, e meus pais foram muito legais também comigo, porque acabaram não me levando em. Não consegue, eu não tenho foto aqui, mas eu queria ter encontrado umas fotos para vocês verem. Enfim, não tem muito livro, né, que explique como a gente possa compreender melhor a nossa mediunidade, mas o autoconhecimento nos ajuda muito. A gente se compreendendo, né, a gente vai percebendo. Mas foi um longo período onde foi bem tumultuado, assim, para mim, a minha mediunidade, a adolescência, depois, logo, quando a gente vai sendo adulto, né, a vida adulta, e aquilo ainda estava muito latente, assim, em mim. Enfim, mas tem algo bom nisso tudo, que é a comunicação, porque, na verdade, mesmo que a gente às vezes não vê algo bom, o nosso anjo da guarda sempre está falando conosco. Então, algo que eu acho muito importante, assim, é que mesmo que a pessoa não é mediúnica, algumas aqui que estão aqui eu sei que são, mas o nosso anjo da guarda, ele sempre está falando conosco, de alguma maneira ele fala, seja através de outra pessoa, de uma mensagem, de um recado. Então, eu acredito que os meus anjos da guarda e os mentores mesmo me ajudaram muito para que eu conseguisse ir para o autoconhecimento e me compreender, para daí eu compreender a mediunidade que estava em mim. E, e isso foi transformando a minha vida, eu fui percebendo a vida diferente. Então, por mais que eu tive, né, esse lado rebelde que a Carol falou que não consegue imaginar, mas eu era até de fugir da escola, fugir de casa para ir em festa, eu era bem rebelde mesmo. E mesmo que eu tive esse lado na minha vida, eu acredito muito que a ser mais sensível, ter essa sensibilidade, ainda assim me salvou de muitas coisas que eu acabei não vivendo, porque eu olhava o lugar, eu olhava a pessoa assim e pensava, nossa, meu coração apertou, não vou por aí, não. Porque, então, tem esse lado que todo mundo tem. Eu falo que é simples, não é nada complicado, mas se o coração da gente parece que aperta, parece que fica uma angústia, então não vá por ali, não é o seu caminho mais elevado, porque quando for, você vai estar feliz e vai ser tão fácil fazer aquilo, tão simples. Então, é sempre seguindo o simples. E assim, a minha vida foi se moldando dentro da mediunidade, porque até para eu conhecer o Rodrigo, eu conheci ele antes do outro lado. Eu comecei a sonhar com um rapaz muito parecido com o Rodrigo. E fui sonhando com ele, sonhando com ele. E o Rodrigo, como ele escreve no Somos Todos Um, né? Eu segui, na época, esse site, Somos Todos Um, era um site que eu gostava muito de ler, porque
ali tinham escritores que faziam sentido para mim, que falavam até sobre mediunidade, mas falavam também horóscopo, enfim, tinham vários assuntos. E eu assinava já a página, né? E o do Rodrigo sempre aparecia lá. Quando eu via a foto do Rodrigo, eu pensava, não é possível, né? Que é a pessoa que eu tô sonhando. Sabe? Foi mesmo meio incrível, assim. Mas eu demorei para conversar com ele, para a gente realmente começar a se escrever, assim, porque eu tenho um lado meu que nunca queria ser reconhecida por causa da mediunidade. Tanto que quando eu comecei a fazer essa transição de carreira para ser terapeuta, eu falei até isso para Helene uma vez, eu falei, Helene, eu não vou falar nada que eu vejo, porque eu não vejo nada. Aí ela olhou para mim, ela falou, tem coisas impossíveis de acontecer, né? Porque, enfim, tudo tem o seu tempo, mas tem coisas que é impossível. Como que eu vou falar que eu não vejo nada? Bem provável eu vou estar vendo alguma coisa. Mas eu percebo também que demorou muito para eu ter essa coragem de me expor, igual eu estou me expondo hoje, porque ainda tem na nossa sociedade, ainda existe esse, eu não sei a palavra, mas um preconceito mesmo, que a gente fica se achando doido, né? Acha que está doente, que está tendo uma visão errada aí da vida, que você não está indo para o lugar certo, tipo, você não é normal. Acontece que tem cada vez mais pessoas sensíveis assim. As crianças estão vindo com uma abertura multidimensional mesmo. Elas estão tendo uma capacidade de enxergar tantas dimensões quanto nós que nascemos há mais tempo e que já vemos algo, né? Nós, seja qual o ano que a gente nasceu, mas as crianças, elas enxergam, e principalmente os níveis superiores, né? Porque elas enxergam colorido, elas conseguem enxergar lá as moléculas todas alegres dos cristais, das plantas, dos animais, né? As crianças estão vindo, elas não estão vindo especiais, assim, igual estão colocando rótulos nas crianças, né? Como se elas fossem autistas, como se elas tivessem algum nível de, sei lá, mas não, gente, isso é porque elas estão percebendo mais dimensões que nós. Elas estão conseguindo elas estão vindo com uma sensibilidade que elas conseguem enxergar as camadas das cores, elas veem cheiro em cor, né? Elas veem cheiro aonde a gente só vê a cor. Então, são especiais por esse lado mesmo, né? Por estarem tão abertas assim. Então, eu acredito muito que hoje a gente está com menos preconceito de ver isso, né? De expor sobre isso, expor quem nós somos. Então, é isso que eu tive mais coragem de falar assim, eu vejo sempre, quase todo dia. É raro, tem, por exemplo, na terapia multidimensional, todos aqui são terapeutas, né? Mas talvez quem for assistir depois não seja. Não é uma terapia que nós vamos ter visões, não é uma terapia que nós vamos sentar, aterrar e perceber todo um contexto do que está sendo feito. Mas, normalmente, o terapeuta, ele consegue perceber alguma camada que está sendo curada. Então, normalmente, eu consigo perceber alguma coisa. E durante muito tempo eu neguei isso. Eu não queria ser definida por isso, pelas visões. Mas hoje eu vejo o belo nisso, principalmente por ter atendido muitas crianças, adultos e adolescentes. Então eu comecei a me aceitar mais também para poder ajudá-los, né?
a se aceitarem e perceber o belo nisso, o belo em ser assim, em ter essa conexão a mais. E aí, a é isso, é interessante como a mediunidade vai definindo também, né, o rumo das terapias, assim. Então, como eu fui transformando, digamos, a minha carreira. Antes de eu ser terapeuta, eu trabalhei em muitas coisas, muitas mesmo. Tipo, eu fui vendedora de Avon, Natura, eu fui vendedora até de algo que é bem antigo, que é Contém 1 grama, vendi isso também. Trabalhei em loja de, de joalheria, na parte da contabilidade, que eu fiz, a minha faculdade é administração. Então, trabalhei no administrativo de uma joalheria, trabalhei no administrativo de uma oficina de automóveis, eu trabalhei em muitas coisas. Por último, quando nós viemos morar aqui na fazenda, que a gente mora aqui no Paraná hoje, eu trabalhei em 2 fazendas como secretária, mas também quando a gente trabalha de secretária em fazenda que vende soja, a gente acaba aprendendo a pesar o soja, a verificar lá como está a umidade, não sei o quê, se o caminhão vai passar, se o caminhão vai, aquele soja vai ser guardado, enfim. Ainda trabalhei nisso. E o interessante, por que eu estou comentando sobre isso? Por causa da mediunidade mesmo e do autoconhecimento, hoje eu percebo que eu tinha que trabalhar em tudo isso. E cada lugar que eu trabalhei tinham ciclos com aquelas pessoas que precisava ser encerrado. Tinham pessoas que eu também precisava encontrar, porque tinha ainda alguma coisa para ser resolvida entre nós. E, tipo, no trabalho foi resolvido. Enfim, além dos meus próprios aprendizados internos, né? Trabalhar em cada lugar teve muitos aprendizados, assim, para mim, no meu autoconhecimento e para o desenvolvimento da minha alma mesmo. Então, às vezes, a gente acha que a gente cai em algum lugar por acaso. Nossa, fui trabalhar lá, né? Nossa, tipo, nada a ver comigo, mas nunca é nada a ver, sabe? Sempre tem um aprendizado por trás, sempre tem alguma coisa ali que você tinha que resolver, ou com a pessoa, ou aquela situação você tinha que viver de novo, digamos, para você conseguir tirar o teu aprendizado dali e encerrar aquele ciclo. E pronto. E, enfim. E então, quando eu fui mudando, né, da carreira, assim, vou perder o fio da meada aqui, também eu fui sendo encaminhada para, né, atender essas pessoas. Também atendi muitas pessoas que eu chamo assim, como se bem sobre isso mesmo, tinha que encerrar os ciclos. Então, atendo muito família, até hoje eu atendo muito família. Eu vou atender, por exemplo, a mãe, já atendo os filhos, já atendo o marido, atendo às vezes os pais daquela pessoa, porque são ciclos que as pessoas estão meio que precisando encerrar para iniciar um novo ciclo. Então é muito interessante isso, porque acabo, às vezes a pessoa vem até mim, né, para receber atendimento, e ela vem por causa do filho, que é mediúnico. Mas aí, no final, acaba fazendo para o irmão, acaba fazendo para ela. E aí eu me questionava, né? Mas que interessante isso, porque eu conheço outros terapeutas e cada um acaba tendo um nicho de trabalho. E aí eu perguntei pro meu mentor, né? E ele falou: isso é porque você auxilia as pessoas a encerrar um ciclo para poder começar outro. Enfim, e aí por isso que vem esse atendimento familiar, acaba vindo, né, as famílias para serem atendidas. E então, porque na minha própria vida eu fui tendo muitos ciclos, todos nós temos, né? Todos nós temos ciclos que iniciam e ciclos que se encerram, assim, todos temos isso para viver.
Mas a gente sempre acaba, o terapeuta, ele sempre acaba meio que se especializando numa área, assim, digamos, e vai meio que intuitivo, porque começam a aparecer clientes bem sobre aquele assunto, né? Então, esses são os assuntos que eu trabalho muito e os quais eu fui aprendendo. E hoje, como que eu convivo com a minha mediunidade? Porque teve certas vezes que, por exemplo, um irmão meu irmão mais velho, ficava muito assustado comigo, porque a gente, na época que era jovem, a gente ia muita festa junto. E às vezes, digamos que eu sumia do meio ali, que estava todo mundo na festa, e ficava num canto. Mas eu estava no maior bate-papo, gente. E estava tão legal para mim conversar com aquelas pessoas que não estavam ali, ninguém via, só eu. Aí, meu irmão, eu lembro até hoje que o Emanuel pegou e falou assim: Maninha, acho que você precisa voltar para casa e morar com a mãe e com o pai de novo, porque você está precisando ficar lá. E daí eu, e, enfim, eu ia na escola de autoconhecimento, mas com os pais eu acabava, né, indo mais. Daí ele falou: você precisa ir, voltar a estudar na escola, você não está vendo? Deu o quê? Eu queria apresentar ainda, sabe? Porque eu estava vendo mesmo. E aí, hoje em dia, eu não vejo mais assim de bater papo, de enxergar mesmo o ser, porque, enfim, normalmente, se o ser se chega, digamos, um espectro de uma pessoa que já desencarnou, ela vem mesmo para pedir auxílio para partir, né? Mas hoje em dia eu já percebo que não é mais tanto assim, é como se eu fosse ficando mais alinhada comigo mesma e com as minhas partes superiores. Isso não significa que eu sou perfeita, que, tipo, eu não vou falar palavrão, que eu não tenho raiva, que eu não tenho os meus desafios. Mas nesse lado da minha intimidade, acaba que ficando mais alinhada. Então, se eu vejo, eu falo para mim mesma: ah, acho que aquele ali, né, tô vendo a mais. Então, eu já peço, assim, no meu coração, que se aquela pessoa quiser receber um auxílio, então, que ela possa seguir com o meu anjo da guarda, com o meu mentor que está comigo, já peço pelo meu coração. E é isso. É isso que eu faço. E quando eu sinto a energia, por exemplo, o lugar tá denso, assim, parece, né? Às vezes a gente fala assim: nossa, esse lugar aqui me deu até dor de cabeça. Às vezes, não é que ele está denso, é só porque a energia está diferente da nossa. Não significa que eu tenho mais luz e o outro lugar tem menos luz. Tá diferente. Então, eu peço para o meu coração que eu possa ficar bem naquele lugar. Nós temos muitas ferramentas, né? Quem já fez curso comigo da chama violeta, do arcanjo Miguel, dá para a gente pedir a paz do arcanjo Miguel nesse momento, dá para pedir a chama violeta. Mas quem não tem nenhuma ferramenta, se você se conectar com o seu coração e falar que você fique bem naquele lugar, sabe? Que tá tudo bem, que não, porque na verdade não tem nada de errado mesmo. Mesmo que a pessoa esteja lá, sei lá, seja uma pessoa bem negativa, aquela pessoa que sempre vê tudo errado e fala, né, para você que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, sei lá, que a nossa política é ruim, que a economia está ruim, que o trabalho dela é ruim. Mesmo essa pessoa bem negativa, ela não precisa interferir na tua energia. Você estando bem, né, ela não vai interferir. Ela interfere porque nós começamos a julgar e querer convencer ela do contrário, por exemplo. Falar, não, veja bem, mas as coisas podem melhorar. Então, quando a gente faz isso, a gente está interferindo na energia da outra pessoa e às vezes, né, normalmente é por isso que acaba nos fazendo mal.
Mas se você só respirar fundo e falar que tá tudo bem, que aquilo não vai te moldar, aquilo não vai te definir, tá tudo certo. Então, mesmo o lugar, a pessoa, ai, desculpa, ela não vai fazer mal, né? Ela não vai fazer mal. Que eu acho que para quem é muito sensível, tem uma sensibilidade mais à flor da pele, o que mais faz mal é a gente sair onde tem muitas pessoas, né? E onde tem multidão, e onde tem muitas energias diferentes das nossas, a gente acaba se sentindo muito mal, né? Às vezes chega em casa, chega cansado, chega cansado em casa e por quê? Porque infelizmente a gente acaba julgando muito, né? Acaba ou se a gente não julga, a gente se mescla com a energia dos outros, e isso, digamos que bagunça a nossa própria energia, e aí também nos drena. Mas não é culpa de ninguém, é nem a sua culpa. Isso acontece por causa de ser sensível. Mas boa noite, Tuane, seja bem-vinda. E, e é isso. E como que a gente vai lidar com isso? É aos poucos mesmo, é se autoconhecendo, é percebendo, nossa, fui no shopping e aí, né, tipo, tava cheio aquele dia o shopping, agora eu cheguei em casa, tô super cansada, mas espera aí, deixa eu ver se tem como eu me recompor, por que que eu fiquei tão cansada? Aí, nesse caso, é muito bom para quem tem ferramenta, né? Faz ali rapidinho uma chama violeta, a paz do Arcanjo Miguel, um aterramento. Mas para quem não tem ferramenta, faz uma respiração para se recompor mesmo. Já vai ficar melhor. Agora eu vou falar um pouquinho aqui, aí eu já abro para todo mundo conversar. Das crianças, porque criança não tem como. Ela às vezes vai em algum lugar e volta para casa, às vezes violenta, às vezes ela volta com muita energia, porque ela pegou de alguém, né? Às vezes ela pegou mesmo aquela energia lá, ali simpatizou com a dela e ela veio. Então, criança eu recomendo mesmo. Os pais têm que estudar, têm que fazer alguma terapia multidimensional, teta healing, precisa estudar. Porque um pai e uma mãe que tem uma criança assim em casa, eles vão precisar também de ter mais base e como eu saber administrar esse filho, né? Saber como que você pode ajudar essa criança que está ali passando por isso, né? Que muitos de nós já passamos e os nossos pais não tinham ferramentas para lidar conosco, então eles faziam o melhor. Mas hoje em dia a gente tem, né? A gente tem bastante, tem a educação positiva, que também ajuda muito, tem essas terapias que auxiliam para que possa olhar essa criança e ver, abraçar, falar que está tudo bem, que seja o que for que ela está vendo, a energia que ela está sentindo, né? Vai passar, digamos assim. E, e é isso. Então, que eu tinha para falar para vocês, que o mais importante também é sempre isso, a gente prestar atenção em nós mesmos e poder estar atento a essa energia que às vezes está incomodando. Será que é minha? Será que não é? Então, se não é minha, se eu acabei mesmo absorvendo do lugar, não deixa isso te fazer mal, né? Deixa que isso passe e, não tem tanto mistério como a gente imagina, porque somos todos mesmo mediúnicos e temos muita sensibilidade. Ah, gratidão, queridas. Me ouviram bastante já. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer contar alguma coisa? Contar alguma experiência?
Podem ficar à vontade. Pode falar, Tuane. Seja Oi, bem-vinda. Tia. Boa noite. Gratidão, Aninha, pelo convite. Cheguei atrasada, mas cheguei. E cheguei na hora certa, porque eu tenho muita contribuição para falar sobre crianças, que eu sou mãe de um menino de 11 anos. E estava conversando, inclusive, com a Aninha esses dias, que eu sou terapeuta há 11 anos. E foi meu filho, foi através dele que eu estou onde eu estou hoje, como terapeuta e formadora. Porque ele era um bebê muito nervoso. Ele chorava demais e nada acalmava ele, não era dor física, era espiritual. Eu já sempre tive evidência, mediunidade, mas na época eu não trabalhava com ferramenta nenhuma. Eu só tinha sensibilidade, eu orava. Enfim, era um desespero para mim. E foi no reiki que uma amiga minha aplicou nele, acho que ele tinha 2 meses de nascido, que ele se acalmou. E eu disse, que negócio é esse mágico? Eu fazia de tudo, era peito o dia todo, era... Enfim, eu não fazia nada, eu não vivia praticamente, porque era só para ele. E assim, começou com o reiki, e depois fui desenvolvendo. Hoje, Bernardo tem 11 anos, é terapeuta multidimensional, escolheu, pediu. Sempre que eu dou formações, ele pede para participar das turmas. Quando ele sente algum desconforto, ele chega por exemplo, ele chega da escola, ele já começa a conversar comigo. Mamãe, hoje no judô, eu tive uma briga com o menino. Como eu também sou consteladora, eu disse, tá bom, vamos olhar para esse menino, o que é que ele está representando para você? E é incrível como as crianças, é rápido o processo com criança, porque não é da criança, ou é da ancestralidade, ou é uma briga besta, para que ele não guarde nada. E assim, Bernardo, ele tem contribuições nas formações, ele tem cada sacada que eu digo, meu Deus, que presente. É muito bonito, assim, o quanto as crianças, colocar as crianças nisso, não é nem obrigar, porque ele vê, né? Eu e minha esposa somos terapeutas e ele vive isso aqui dentro de casa. Ele sempre viveu, é algo natural para ele. Então ele quer estar junto. É como uma brincadeira. Ele, ó, tô sentindo algum desconforto, acordei sentindo um aperto no coração, tô com medo que aconteça alguma coisa. Eu digo, ancore as raízes, fale com seu anjo, entre no coração. Aí ele faz a meditação, aí fica 10, 15 minutos, que criança também não consegue ficar 30 minutos parado para fazer uma multidimensional. Aí ele faz, tô mais calmo, mamãe. Aí eu, e o que era? Ele, não sei, mas eu tô bem agora. Ai, que lindo! Então, assim, incentivem, mostrem para as crianças que é possível, porque as crianças aprendem rápido, já é algo natural. Eu me realizo muito na minha criança através dele, porque eu também sofria muito com sensibilidade. Quando eu cheguei, você estava falando de shopping, supermercado, enfim. Nós que somos mais sensitivos temos até o hábito de nos isolarmos. Tipo, vivemos muito isolados aqui em casa. Saímos hoje para fazer feira de mercado. Eu cheguei, eu digo, ai, eu preciso aterrar. Fiz multi, organizei a feira, depois fiz multi, eu disse, agora eu posso entrar no grupo. Porque eu estava, né, aquela energia, muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo. Mas isso que bom que temos essas ferramentas que nos auxiliam e auxiliam a tantos. É um presente do universo para a gente. E É bem, gratidão. é Gratidão. bem isso, Tuane. Você chegou depois, mas você já sentiu a energia das coisas que eu estava falando. E, e me conta, então, já que eu que vou perguntar para você, quando seu filho era mais novinho, assim, tipo uns 3, 4 anos, como você falava com ele, interagia com ele, né? Que ele ainda não sabia que ele ia receber um reiki, alguma coisa. Ele não sabia, ele não entendia o que era, mas tinha vezes que ele pedia. Na época eu era Hare Krishna e tínhamos, né, existe o hábito
ele, assim, a gravidez, ele já nasceu dentro do contexto Hare Krishna. Eu e o pai éramos Hare Krishna. E tem um hábito de toda vez que tomar banho ter que colocar tilaka, que é aquela, não sei se vocês já viram, que é aquela argila que coloca na testa, sendo que não é só na testa, coloca em todos os chakras, em outras áreas do corpo. É uma forma de proteger espiritualmente e nos conectar a Deus, a Krishna. E aí, você falou isso dessa idade, 3, eu acho que ele tinha 3, 4 anos. E ele nem falava direito, acho que era menos, acho que era entre 2, 3 anos. Ele, mamãe, tica, ele fez tica, porque eu colocava a tilaka antes de dormir e a gente fazia uma oração, que é para Nishinradeva. Nishinradeva é uma entidade protetora dos devotos. Então, a gente fazia a oração, cantava. Então, para ele era um momento divertido, era um momento de conexão, era um momento de conversar sobre Deus. Eu pegava o Bhagavad Gita e lia, explicava para ele o que estava acontecendo ali. Então, assim, mesmo ele com pouca idade, a criança, ela entende, né? A gente acha que não entende, mas a criança entende até muito mais do que a gente faz ideia que eles entendem. Então, eu fui encontrando formas lúdicas de conversar com ele sobre a espiritualidade, sobre o bem, sobre o mal, né? Que vivemos numa dimensão dual, então é importante falar sobre isso. Hoje em dia, ele com 11 anos entende que tudo isso está dentro dele, que não é o outro. Então, assim, eu acho que ele entende, mas pelo menos ele consegue perceber a diferença de quando ele está bem equilibrado e quando ele não está equilibrado. Então, assim, eu ia falando dessa forma lúdica, na época que a gente era Hare Krishna, e a minha mãe é espírita kardecista. E eu morava com ela na época, uma vez por semana. Minha mãe sempre teve o hábito de fazer comigo, com os meus irmãos, o Evangelho no Lar. Então, era algo que eu também incorporei com ele. A gente fazia o Evangelho no Lar, então minha mãe lia, né, a gente discutia sobre aquilo. Eu li o Bhagavad Gita, o pai dele também lia o Bhagavad Gita com ele. Então, assim, Bernardo já foi criado dentro desse contexto. Eu não sei dizer assim, não foi um momento que iniciou, porque desde a barriga eu já era devota. Então, assim, eu já estava no caminho da espiritualidade. Gratidão, Tônia. Muito bom te ouvir mesmo, que é muito importante. As mães que vão ouvir depois e agora também, né? Como eu não sou mãe, então aproveitei você aí. Eu tenho a minha experiência. Ai, mas é muito bom. Gratidão mesmo. Gratidão também, de poder ajudar é sempre bom. E alguém mais tem algo para... Núbia, pode falar, Núbia, fica à vontade. Eu, assim como a Tônia, sou mãe também. Eu tenho 2 meninos. Eu tenho o Dudu e o Léo. E eu já passei várias situações com ele. Teve uma até que eu pedi ajuda para a Aninha, que o Léo, ele é uma criança muito dócil, ele é muito amigo de todo mundo. Eu falo que ele é o tipo de criança que ele fala oi até para a sombra dele, né? Ele é uma criança super amigável com todo mundo. Ele sai dando oi para todo mundo na rua, assim, às vezes você tem que controlar ele, que ele é muito amigável com todo mundo. E ele entrou numa fase de ficar muito agressivo. Ele começou a bater, a fazer muita birra. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, um belo dia, eu cheguei, coloquei ele no quarto e falei, filho, o que está acontecendo? Você não é assim. Você é tão legal, você é tão gentil, todo mundo gosta de você, o que está acontecendo? E aí ele simplesmente olha para mim e solta. É que tem uma vozinha aqui do meu lado que tá mandando eu fazer isso. Aí eu assim, como assim tem uma vozinha do seu lado que tá mandando você fazer isso? Ele tá mandando eu fazer, e aí eu tô fazendo, eu não consigo me controlar, e aí eu sinto toda essa raiva e eu faço isso. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, quando você sentir essa raiva, você põe a mãozinha no seu coração, você respira fundo e você pede pro seu anjo da guarda te ajudar. Vamos fazer esse combinado?
E aí, ao mesmo tempo, até conversei com a Aninha, a gente fez terapia multidimensional para ele, e a gente foi fazendo isso com um tempo, e ele foi melhorando, ele foi voltando ao normal. Mas assim, foi muito incrível ele simplesmente soltar, tipo, tem essa vozinha que tá aqui do meu lado mandando eu fazer isso. Aí eu, tipo, parei assim, como assim tem uma vozinha do seu lado mandando você fazer isso? Então, assim, é muito incrível. E aí, conversando com a Aninha até falou assim, Núbia, não é dele, é alguma coisa por onde ele passou que acabou pegando nele. Ele é muito sensível, né? Então ele acaba acontecendo isso. E aí é muito engraçado, porque às vezes ele vira e mexe, tem uns episódios de birra, aí eu olho pra cara dele, ô Leonardo, você tá escutando alguma voz de novo, meu filho? Aí ele olha pra minha cara, mamãe. Aí eu falo, então tá bom, tá tudo bem, é só pra certificar que não tem nada de mal acontecendo. Mas é criança, né? É. E o meu mais velho, o Eduardo, ele tá muito agitado também. Eu tô tendo uma série de problemas na escola. E a gente até levou no médico e a médica tá achando que ele tem TDAH. E é muito incrível que eu tô conversando muito com ele também, tentando entender toda a agitação. E aí é muito incrível que conversando com ele agora, eu falo, filho, você tem que entender que o seu cérebro então tá muito rápido, porque assim, ele é muito hiperativo, ele é uma criança muito agitada, muito, muito mesmo. Ele não consegue ficar sentado nem para comer, né? Então, assim, ele vai almoçar, ele tem que ficar em pé, andando. É engraçado porque ele começou a fazer terapia. E aí a terapeuta fala que ele não consegue ficar sentado, ele fica andando na sala. E ela falou assim: você já percebeu que quando ele senta, ele é uma criança super introvertida, ele não é de falar. Mas ela falou assim: mas você percebeu que quando ele senta, ele não para de falar? Porque assim, ou ele tá em pé e tá andando, ou ele senta e desembesta a falar. Então, assim, ele tem que. A hiperatividade dele vai para algum lugar, assim, sabe? Ele tem que, de alguma forma, tá agitado. E aí é muito, muito isso. Aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, quando você perceber que você tá agitado, para, respira. Então, assim, eu comecei a fazer exercício de respiração. E bem ou mal, eu falei assim: coloca a mão no seu coração, você sente o seu coração, respira fundo. Então, assim, ensinando de alguma forma, sabe, ele se conectar com o coração dele. E aí é muito legal, porque assim, quando ele percebe que ele tá agitado, ele mesmo, ele coloca a mãozinha no coração e começa a fazer respiração para ele mesmo se autocontrolar e já se auto, sabe, entrar num equilíbrio. Então, assim, a gente vai ensinando isso já desde pequenininho para eles começarem, então, a entender também, né? Que é coisa que a gente não tinha esse conhecimento antigamente, né? Incrível como hoje a gente consegue pelo menos passar isso para as crianças, né? É uma maravilha mesmo, né, Nubia? E tem mais abertura, tipo, não vai ficar pondo Exato. ele de castigo à toa, assim, tipo, Exatamente, ter alguma exatamente, coisa assim. Você já tem mais compreensão mesmo, conversa. exato. E é muito engraçado, por exemplo, a gente percebe os mais antigos não têm, assim, tanta paciência que nem o Eduardo é muito agitado, o Leonardo às vezes dá esses episódios de birra. Aí meu pai outro dia estava com eles, meu pai: "Ai, eu dei um tapa na bunda deles, que não sei o quê". Eu falei: "Pai, deixa eu te fazer uma pergunta, se um amigo seu começa a falar coisas que você não gosta, começa a desembestar, fazer alguma coisa que você vai dar um tapa no seu amigo? Você vai dar um murro no seu amigo?". Aí ele parou, olhou pra minha cara. Não, eu falei assim: "E por que que você faz isso com uma criança que é menor que você e não consegue se defender?". Aí ele olhou pra minha cara, ele: "Nossa, isso doeu mais que um tapa". Eu falei: "Pois é, você imagina como a criança se sente, né". Então, assim, não é um tapa que vai resolver, né, a criança ela é indefesa. Na nossa época, na época deles, pode ser que isso era normal, mas hoje a gente consegue entender, a gente tem um outro conhecimento e a gente tem que passar isso para as crianças que isso não é normal, né, então é muito engraçado. Tanto que uma vez eles chegaram em casa, eu não sei onde eles viram, eles: o chinelo vai cantar", e eles começaram a brincar, falando um para o outro: "O chinelo vai cantar". Aí eu olhei para a cara deles e falei assim: "Vocês sabem o que significa 'o chinelo vai cantar'?". Aí eles olharam para minha cara: "Não, porque chinelo não canta, né, mamãe?". Eu: "Não, o chinelo não canta. Vocês sabem o que significa 'o chinelo vai cantar'?". Eles: "Eu não faço a menor ideia". Eu falei: "Então, pois é, a mamãe antigamente era normal o papai dar uma chinelada no bumbum das crianças". Aí ele: "Sério?". Aí eu: "Sério". Então, assim, são conceitos que antigamente era muito comum e que hoje em dia não faz sentido mais, né, o conhecimento que a gente tem. É.
E é muito legal você estar trazendo isso de uma forma tão simples, porque isso você está encerrando um ciclo, Núbia, sabe? Só de você falar isso para o seu pai, né? Ter essa coragem também de falar para o seu pai que você não achou legal, você está encerrando ali um ciclo Sim. que aconteceu com você, né? Está encerrando esse ciclo com seus filhos. Muito bom mesmo. Muito bom. Gratidão. E Obrigada. é muito importante mesmo falar disso, porque às vezes parece tão normal fazer isso, e não é normal. Não é mesmo. Não é mesmo. A gente tem Exatamente. que tentar compreender, conversar, e justamente por causa disso, por as crianças serem mais sensíveis, elas estarem percebendo muito mais coisas do que nós percebemos, a importância da gente ter paciência com elas, né? Ter essa abertura de saber conversar, saber agir. Muito bom, gratidão sua contribuição também. Gratidão. Núbia também é sensitiva, assim, né? Núbia também tem Sou. Eu seus lembro que desafios. quando eu era criança, eu não tinha visão, eu não era sensitiva no sentido de ver, né? Minha mediunidade não era de ver, mas era muito de sentir. E assim como você, eu tinha muito medo, né? Então, assim, a minha sensibilidade era realmente sentir a presença, sentir. Então, assim, eu percebia a presença, eu sentia calafrios, eu sentia. Então, era muito engraçado. Eu lembro que a minha casa era um corredorzão, né, grande, e o meu quarto era no final desse corredor. Então, às vezes, sei lá, eu queria, sei lá, ficar até de noite assistindo uma televisão, e eu não tinha TV no meu quarto, a televisão em casa era só na sala. E a sala era o primeiro cômodo da casa. Então, assim, eu ia até o meu quarto acendendo todas as luzes, e aí depois eu voltava apagando, e aí eu chegava até a porta do meu quarto, aí eu, tipo, apagava a luz e saía correndo e pulava em cima da minha cama, porque eu morria de medo, sabe, de alguma coisa também me pegar no meio do caminho, assim. Era terrível, terrível, terrível. E aí, às vezes, eu deitava na minha cama, eu sentia deitando junto comigo também, assim, e aí eu fechava o olho, assim, com medo, assim, falava assim. Aí eu começava a rezar, 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 falava assim: não, não quero, me vai embora, me deixa aqui quietinha, assim, eu não quero. Então, assim, a minha mediunidade era mais nesse sentido. Hoje, eu não tenho mais tanto essa sensibilidade, é difícil eu sentir, sinto algumas vezes, mas, assim, lugares muito cheios também, às vezes, drena muito a minha energia, eu sinto também, então, às vezes eu vou num lugar que está muito cheio e falo: ai, não, não tá legal aqui, e é muito interessante que, às vezes, eu escuto alguém me falando alguma coisa, assim, sabe, tipo, parece que tá sussurrando no meu ouvido alguma informação. Então também eu tenho esse tipo de sensibilidade também. Mas comparado à minha adolescência agora, tá muito mais em equilíbrio do que era na minha adolescência. Na minha adolescência era terrível, terrível. São fases que a gente passa. E tudo isso eu acredito que realmente é por causa da. Era como se a gente estava preparando o terreno para essas crianças e jovens que estão vindo agora muito mais abertos. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse livro aqui, Mãos de Luz. Ah, ele não vai aparecer, né? Vai aparecer de espelho. Que é da Bárbara Parece, apareceu. Ann. Apareceu? Bárbara Ann Breman. Que esse livro ele fala de outros assuntos, né? Ele vai guiando a cura através do campo de energia, mas o que eu gosto nesse livro é porque vai nos ensinando, para nós que temos as nossas sensibilidades também, a perceber as nossas próprias energias, a saber o que, que é nosso, o que, que não é, o que, que é quando a gente está julgando, o que, que é quando, sabe? Então, é um livro, assim, de outros livros que eu já li, parece que esse ainda é o que mais, pelo menos, me auxiliou a compreender melhor. E eu estou relendo, na verdade, e parece que eu nunca li. Muito engraçado, né? Eu até estou fazendo anotações, assim, porque parece que eu nunca li. E ele, bem no comecinho dele, ele fala, o anjo da guarda da Bárbara, né? Ele fala para ela assim, que muitas vezes nós que somos, né, sensitivos, mas também outras pessoas, às vezes a gente sente uma densidade, né? A gente sente uma dor de cabeça, uma coisa ruim, e às vezes são eles, é a presença deles.
mas é que a luz deles, às vezes, nos dá esses desconfortos no corpo. Então, nem sempre o que a gente está sentindo realmente é de um ser de vibração mais baixa, né? Às vezes é de uma vibração mais elevada, mas vem em forma de desconforto no nosso corpo. Também gratidão. Alguém mais quer falar? Quer conversar um pouco, Janete? Quer contar um pouco? Deixa eu ver se eu caio. Achei. Não, é assim, comentário, não, porque eu não tenho muito convívio com criança, né? Eu nunca trabalhei com criança, assim, também, nunca tive essa oportunidade. Mas tenho, sim, só tenho três sobrinhos netos agora, pequenos, né? Mas eles, assim, não convivem muito, porque cada um tem lá suas vidas agitadas, vão para a escola, vai, a mãe, pai, todo mundo hoje arranca os cabelos, né, de tanto trabalhar, né? Então, a gente fica assim, só mesmo cuidando na retaguarda, né? Rezando, mandando terapia, mandando reiki, a gente vai auxiliando à distância, né? Mas, assim, a percepção realmente é que as crianças hoje não vieram para brincar, não, né? Vieram para ensinar. Então, a gente tem que estar realmente muito antenada e parar para ouvir, porque eles trazem muita informação, né? Eu percebo isso nos pequenos lá da minha sobrinha, que realmente eles estão anos-luz de mim, né? Da minha geração. Então, assim, eles realmente estão prontos, eles sabem tudo, eles têm discernimento para as coisas, né? Eles têm capacidade de resolução das coisas com muita facilidade, né? E conversam, né? Eles sentem e conversam, né? Eu digo assim, eu acho que eu fui uma criança retardada, porque eu não me lembro nunca de ter sentado para conversar com o pai, com mãe, com irmão, com ninguém, né? Brincava com as crianças, mas Imagina. nada, né? Não tinha essa abertura para sentar e conversar, né? Eu tomei uma lição de moral do meu filho de Eu, eu, 6 vou, anos. eu vou contar para vocês um trecho um pouquinho longo, mas assim, foi muito interessante. Eu tinha uma irmã caçula que morava comigo aqui, faz 2 anos agora que ela foi para outra dimensão. E os pequenos eram loucos por ela, porque ela era alucinada com as crianças, ela rolava no chão, assim, sabe? Ela era muito magrinha, né? Tudo muito, muito elétrica também, e eles eram todos alucinados por ela. E, bom, ela criou os dois mais velhos, que era uma outra sobrinha que faleceu, e a minha irmã, que é a avó, a minha irmã mais velha é a avó, criou as crianças e a minha irmã ajudava, né? Levava para a escola, tal, porque eu trabalhava, sempre tive consultório, sempre trabalhei, e ela que foi mais, assim, coisa com as crianças. Depois vieram esses outros, né? Uma menina de que agora com 10 e os gêmeos com 6 anos. Mas todos eles tudo agarradinho com a tia Lili. Tia Lili para cá, tia Lili para lá, bom. A tia Lili foi embora, né? E eles não estavam aí, os gêmeos, estavam de férias na Disney, em julho do ano retrasado. Quando eles chegaram, ela, uns 2 dias depois, faleceu. E aí, né, passou, quando no sepultamento, foi num sábado, no domingo, nós estávamos tristes, eu, a minha irmã mais velha, falei, vamos lá ver as crianças para conversar um pouquinho, brincar, para distrair um pouco, né? Aí a gente chegou lá, e o Joãozinho, então, na época, com 4 anos, tia Jajá, vem brincar comigo. Falei, vamos brincar. E você quer brincar de quê? Não, vamos lá na sala, nós estávamos tudo na cozinha conversando. Aí, então, vamos na sala, você quer brincar de quê? Eu não quero brincar, tia Jajá, eu quero conversar com você. Então, vamos conversar. Você quer conversar por quê? Por que que a tia Lili foi embora e morreu? Eu falei, porque a tia Lili ficou muito dodói. Ela teve um dodói. E você é médica e você não cuidou dela? Eu não cuidei dela, eu levei ela para o médico do hospital, porque ela tinha um dodói que eu não sabia cuidar, só aquele médico do hospital. Tá, mas onde que ela tinha o dodói? Falei, na cabeça. Ela tinha dor? Aí ele franzia assim a carinha. Falei,
Não, ela não estava sentindo dor porque o médico dava remedinho para ela. Quando você tem dodói, a mamãe não dá remedinho para você, você não fica sem dor. Tudo ele fazia assim. Uhum, uhum. Tá. Mas o negócio ticou. Como que morreu? Como que aconteceu? Como que foi para o céu? Eu não sabia de onde eu ia tirando as coisas para responder, entendeu? Enquanto eu não esclareci tudo, eu finalmente, que eu fiquei mais encalacrada, disse assim, mas aonde que é esse caminho para o céu? Como que vai para o céu? É, Deus ajuda, né? Aí eu disse assim, então, tem uma igreja que você ainda não conhece, que é uma igreja que só vai para lá quem vai para o céu. A gente vai lá só de visita, assim. E aí, você já foi lá? Eu não gosto muito de ir lá, não, porque eu não estou com vontade de ir para o céu. Aí ele fez assim. Aí eu falei, eu ainda estou com tempo de ficar aqui, que eu tenho muita coisa para fazer aqui, né? Aí eu falei, então, a ambulância deixou ela ali, naquela igreja, e lá ela entra e faz o caminho para o céu. A gente só vai conhecer esse caminho quando a gente for para o céu. Ah, tá. De lá para cá, ele nunca mais tocou no assunto. Ele nunca mais perguntou dela, ele nunca mais. Aí, às vezes, ele fala assim: tia Jajá, eu estou com uma saudade da tia Lili. Aí eu digo: eu também. Vamos rezar para ela, eu falo para ele. Então vamos. Aí a gente faz uma oração, viu? Aquieta o coração. Quando você tiver saudade da tia Lili, você reza para ela. Pede Papai do Céu para levar a sua saudade para ela. Ela vai sentir, mas nunca mais. Mas foi um interrogatório, minha senhora, vou te contar. Para eu achar o que falar para justificar. Como que morria, como que saiu do hospital, como que foi para aqui, entendeu? Aí ele disse assim, vocês podiam ter me levado para ver ela, vocês sabiam que eu gostava tanto dela? Eu falei assim, não, mas você estava viajando. Não, eu já tinha chegado. Aí tive que também arrumar outra história, né? Falei, sabe o que é? Onde é que a gente fica doente, o adulto, criancinha não pode entrar. Mas eu vou no hospital, falei, você vai no hospital quando nasce neném. Criança só pode ir no hospital onde nasce neném. Onde tem doença de adulto, não pode ir, porque pode ficar doente. E aí tudo assim, aham. Foi interrogatório, eu digo assim, e você se vê enroscado, né? Porque você não está esperando nada pronto para falar com uma criança. Né? Porque quando você vai pensar, ele já está lá na frente, né? Entendeu? Então, é assim, eles realmente vieram com toda a carga aí para levantar a gente, para botar a gente para se aprimorar, estudar e crescer um pouco mais. É isso mesmo. Gente muito interessantes, muito inteligentes, são deliciosos de se conviver. Na realidade, a criançada hoje é espetacular, né? E é isso. E vocês, mães maravilhosas, estão de parabéns, né? Pela conduta, né? Tem já conhecimento e sabe conduzir, né? Imagina o que serão esses jovens com 20 e poucos anos, entendeu? Terão uma luz radiante por aí, se descuidar, vão sair voando. Porque eles já vão crescer com essa sutileza, né? Com esse entendimento. Isso é maravilhoso. Não tem. Então, vocês estão de parabéns. Tira meu chapéu. Que está todo mundo sendo preparado para uma nova terra mesmo, né? Sim, com certeza. Devagar, mas estamos lá. Né? Eu também acredito que é uma terra mais de regeneração do que de expiação, né? Então, é por isso, é uma terra onde é mais vamos estar mais na dimensão do coração, né? Essas crianças é mais fácil para eles chegarem na dimensão do coração. Por exemplo, quando eu fiz a terapia multidimensional, a primeira vez que eu fiz o curso, né? Nossa, como doeu meu coração, como eu tive
tanto tratamento para limpar mesmo, para conseguir, né, ficar aqui no coração, enfim. E a gente, né, veio, a Janete também, a Janete veio antes, daí veio a nossa geração, mas tudo isso para poder trazer esse planeta mais amoroso mesmo, né? Eu acredito muito. Esse planeta mais gentil. Aqui, você tá... minha mãe está aqui assistindo, talvez você quer falar um pouquinho, mãe? Quer falar alguma coisa? Não? A mãe que me soprou aqui, na verdade, para falar disso, da, da nova terra, né, que nós estamos vindo, todos estão sendo formados, né, formados mesmo, para a gente viver melhor nessa dimensão do coração, nessa dimensão mais leve até, sabe, com menos dificuldades. E não quer dizer assim que vai todo mundo andar de Ferrari por aí, digamos assim. Pode ser que ande, mas não é isso. Mas é que a gente vai sofrer menos, né? Não vai ver a vida com tanto sofrimento, vai poder olhar para tudo com mais leveza, com uma simplicidade. Nós vamos poder ver a vida mais fácil mesmo, viver a vida mais fácil. Eu lembro de uma vez que eu fui dentro da antroposofia gnóstica, eu fui num seminário e a professora falou assim, que ninguém mais nessa terra aguenta viver, andar 1 metro e ter que sofrer tanto para andar aquele metro, porque parece que está carregado de coisa e, enfim, ela falou que estava na hora de vir uma energia diferente, para a gente sentir que a Terra é leve, que é gostoso viver aqui. E por mais que tenham os aprendizados, né, como a Tony falou, que é dual, o planeta Terra tem mesmo dualidade, mas viver esses aprendizados com mais alegria também, não precisa ser tanto peso, não precisa ver tudo com tanto sofrimento, com tanto sofrimento. Eu agradeço. Então, hoje em dia, as crianças tem muita criança... Dá para ouvir minha mãe? Pode falar. Tem muita criança nascendo autista. E, antigamente, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho na PAI, e as pessoas diziam que o autista não tem sentimentos, assim, não sabe expressar os sentimentos. Porém, hoje, muitas crianças estão nascendo sendo autistas. E elas estão sendo muito ajudadas aqui. Nós moramos numa cidade pequena, mas o CRAS auxilia muito, tem um trabalho bem bonito com as crianças autistas. E no mundo espiritual, o autista, as crianças estão escolhendo serem assim, porque elas não querem mais sofrer. Porque elas não querem mais sofrer como nós sofremos, por exemplo. Perdemos a casa, perdemos o emprego, perdemos uma pessoa querida que faleceu. A gente sofre muito por coisas que não têm sentido de verdade. Então, o autista, ele não tem esse sentimento tão dentro dele. Ele pode até sentir isso, pode sentir falta, pode sentir saudade, mas ele não é como a gente. Então, isso já é uma preparação para a nova Terra. Não que as pessoas não vão ter sentimento, não vão sentir essas coisas, mas eu fico pensando sempre assim, às vezes tem pessoas que falam para mim assim, mas tal pessoa morreu, você não fica triste? Claro que a gente fica triste, mas aqui é só uma passagem. Nós estamos usando um corpo físico que é apenas uma roupa. Então, todo esse conhecimento, nós devemos agradecer, porque ele ainda mostra mais isso, que tem tanta energia, são tantas dimensões, que aqui nós vivemos num planeta que tem tanta riqueza, porém nós somos pobres ainda, porque não sabemos a riqueza que é trabalhar nas dimensões. Por isso tem
a terapia multidimensional que traz essa energia, e eu acredito que a terapia multidimensional ela vai expandir, ela não vai ficar só como isso que nós conhecemos, ela vai ter que expandir, porque as dimensões estão se abrindo cada vez mais. Então é isso, gente. Gratidão. Obrigada, mãe. Muito lindo mesmo. Obrigada aí pela colaboração. Tal mãe, tal filha. Obrigada, gratidão. Lindas. É muito bom relembrar tudo isso. E eu fiquei pensando numa coisa que Núbia falou, que da nossa infância, né? Tudo eu me identifiquei com tudo, de sair correndo, porque tinha medo. Eu não só sentia no meu corpo, mas eu ouvia e eu via. Eu tenho uma evidência muito forte desde a infância. E era muito sofrido para mim. E eu rezava com todas as forças e eu não tinha paz. Eu até fiz uma terapia multidimensional essa semana para mim, porque eu estava com insônia. E era uma coisa que eu tinha muito na infância. Eu só ia dormir quando já estava amanhecendo, quando os passarinhos estavam cantando, porque era muita perturbação. E nessa multa eu fui saber por que eu estava com insônia de novo. Eu pensei que era lua cheia, enfim, não sei o quê. E foi trabalhando justamente a minha criança. Os medos, as entidades que eu via que não eram tão legais, a perturbação que eu sofria, a ansiedade que eu sofria. Então, assim, eu não estava lembrado disso. Quando você falou desse negócio de sair correndo, de ligando a luz, de sentir alguém deitando junto, Maria, era muito recorrente isso. E minha mãe não sabia lidar com isso. Minha mãe sofria muito com a minha mediunidade, porque eu chorava muito, eu aperreava demais, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, aperreava. E ela não sabia, ela não entendia. Ela orava, ela fazia o evangelho no lar, e eu me lembrei de uma vez que ela estava fazendo o evangelho no lar, eu só me lembro na hora de eu chorando, no final. Mas ela disse que no meio, a minha voz engrossou, e ela sentiu que era uma entidade. Começou a falar coisas muito feias, não me lembro o que era, nem vou trazer aqui, que não é o assunto. Mas no final eu me lembro chorando, dizendo: mãe, eu não queria dizer isso, eu não queria. Foi ele que me mandou dizer, então eu sofria disso também. E eu não sabia como. E graças a Deus, graças a Helene, a todas essas mãos de luz, eu estudei. É um livro maravilhoso. Antes da multidimensional, né, na época do Reiki, eu estudei esse livro, Mãos de Luz, é incrível. Estou há 4 anos nessa jornada do coração e só gratidão que temos essa ferramenta, esse presente para esses tempos que estamos vivendo. E gratidão, Aninha, pelo convite. Gratidão a todos, a partilha está sendo muito gostosa essa noite. Gratidão, Tuane, gratidão mesmo essa ferramenta da terapia multidimensional. Acho que auxilia mesmo todos nós que somos sensitivos, mediúnicos, auxilia também quem não é, mas como esse é o tema de hoje, né? Então, ajuda a nos centrar. Bom, o papo tá mesmo gostoso, mas acho que está no momento já da gente fazer o nosso encerramento e fazer uma breve prática. Mas só se alguém quiser falar, mas quer falar mais alguma coisa, mãe? A Adriana aqui não entrou, mas a Adriana também, que está aqui, é bem sensitiva também. Nós conversamos muito, a Carol também. Então, sou muito grata por vocês terem entrado hoje, participado e a gente ter partilhado tantas coisas em comum, né? E na época a gente achava que era a única, que era estranha, enfim, ó, tem vários estranhos por aí. Ai, ai. E hoje em dia já é muito normal, enfim. A gente vai descobrindo que tem muitas pessoas que viveram isso, né? E realmente é tudo uma preparação, nada é por acaso. Então vamos lá, amadas.
quiserem fechar os vídeos, podem fechar, fiquem à vontade. Vamos fechar nossos olhos. E vamos respirar profundamente algumas vezes. Se você quiser colocar os pés no chão, pode colocar, mas se você estiver deitada na cama, sentada na cama, pode ficar também. Vamos respirar profundamente. Soltar o ar. Vamos aproveitar esse momento enquanto vocês fazem longas respirações. Vamos agradecer. Agradecer o nosso dia de hoje, agradecer a nossa, antes de nós chegarmos aqui, agradecemos a nossa tarde, agradecemos o horário do almoço, o horário da nossa manhã, nosso desjejum. Agradecemos também todos os contatos que tivemos ao longo do dia, as pessoas que encontramos, as pessoas que conversamos. Agradecemos por todo esse nosso dia. E agradecemos também o nosso anjo da guarda, porque ele sempre esteve conosco, ou nossa anja da guarda, né? Digamos assim, sempre esteve conosco. Essa figura que tanto nos ajudou nesses momentos da nossa mediunidade, nossa sensibilidade, do ser sensitivo. E agradecemos também nossas partes superiores, o nosso eu sou, nossa alma, mônada, tantas partes superiores nossas. Agradecemos também, pois elas também sempre estiveram conosco ali, nos encaminhando para termos a vida que temos hoje, nossa orientação divina. Agradecemos à Mãe Terra e agradecemos a cada uma que esteve aqui partilhando sobre sua história. Então, quem está com os pés no chão pode imaginar ou apenas saber que debaixo dos seus pés há uma grande placa de luz branca que se estende por toda a sala. E você tem raízes que saem debaixo dos seus pés. Essas raízes vão até o coração do planeta Terra. Nós podemos respirar um pouco, imaginando essas raízes ou apenas sabendo que elas estão lá. Você pode ir sentindo o seu corpo, cada partezinha. Nós vamos sentindo o nosso corpo bem relaxado, sereno. Vai se sentindo, mas vai ao mesmo tempo serenando. Se vir algum pensamento, você pode agradecer esse pensamento. E não briga com a sua mente, porque nossa mente, ela foi feita para pensar, ela vai querer pensar. Mas está tudo bem. Você não precisa fixar no seu pensamento. Apenas deixe ele passar. Respiramos profundamente. E vamos fazer um exercício, levando nossa atenção para o nosso coração. Você pode pôr a mão no seu coração, ou apenas senti-lo.
E nós vamos estender a nossa atenção para as nossas mãos. O nosso coração está no meio do nosso peito, o chakra cardíaco. E as mãos são a extensão desse chakra. Então, nós vamos levar nossa atenção lá para a palma das nossas mãos. E você pode pôr suas mãos viradas para cima. Você pode perceber se elas estão quentes, se elas esfriaram. Apenas leve a sua atenção para elas. E agora eu convido que vocês levem a atenção para o espaço dentro da sua mão, como se você estivesse segurando uma bola ali, apesar de não ter nada. Vamos levar nossa atenção, então, para no meio da palma das nossas mãos, mas acima das mãos. E nós vamos continuar esse exercício. E você vai percebendo se esquenta, se esfria. Então, um pouco mais acima da sua mão, um palmo de distância, vamos levar nossa atenção ali. Você pode continuar e vai subindo um pouco mais, levando a atenção acima sempre da palma da sua mão. E nós podemos agora sentir essa energia expandir. E ela vai expandir por todo o nosso campo. Então, ela vai passar por cima da nossa cabeça, pelas nossas costas, por debaixo, se estivermos sentados ou deitados, vai passar pelos nossos glúteos, pela coxa, pelos nossos pés, vai subir pela nossa frente, subindo pelos joelhos, pelas coxas novamente, até formar um círculo em volta de nós mesmos.
E você pode imaginar expandir um pouco essa energia e ela vai ficar em todo o recinto que você se encontra agora. E agora nós vamos recolhendo nossa energia. Assim como expandimos, agora vamos retornando. Nós vamos retornando, retornando, até chegar em cima da nossa cabeça. E ela vai descendo para o nosso rosto. E essa energia, o cor que você está vendo vai descendo à frente da sua barriga, dos seus joelhos, pés, vai passar por baixo de você, vai subindo suas costas, sua cabeça e vai voltar em cima da sua mão, e vai voltando para sua mão. E você agora vai sentindo sua mão, essa energia mais perto, como se ela estivesse entrando em suas mãos. E vai retornando, subindo seus braços, voltando até o seu chakra cardíaco. E nós podemos respirar profundamente, agradecendo esse momento, agradecendo nossos amigos da luz, agradecendo a nós mesmas pela nossa jornada. E você pode ir mexendo suas mãos, se quiser passar a mão no seu rosto, podem ir abrindo os olhos. Opa! Na verdade, é um exercício para a gente percebendo a nossa própria energia, para você poder saber, opa, para você saber o que é seu, né? E saber também como você tem essa cura interna, saber esse teu amor interno. Mesmo que a energia seja fria ou seja quente, ela tá te auxiliando, ela vem da maneira que é para auxiliar. Gratidão. Muito obrigada pela participação. Eu vou parar de gravar aqui um pouquinho, então. Ah, aqui. Gratidão a todos. Parar a gravação.
Boa noite a todos, que